Ok, hoje é a aula 7, Doutrina da Salvação, Soteriologia. Eu mandei aí na semana os pontos que a gente vai abordar na lição: regeneração, justificação, santificação e adoção. E a gente vai responder as perguntas, o que significa cada ponto desse, cada tópico desse. Então, começando explicando o que é soteriologia. Soteriologia é basicamente a doutrina da salvação. Isso significa que a soteriologia é a área da teologia que estuda a salvação em todos os seus aspectos. A palavra soteriologia vem dos termos gregos soteria, salvação ou livramento, e logos, que significa palavra. Vamos à primeira pergunta. O que é regeneração? Primeiro ponto da nossa lição de hoje. Significa renascimento ou novo nascimento. Significa mudança como uma radical e completa transformação operada no interior, no coração, na alma, no ser. E essa operação, essa transformação, ela é feita pelo Espírito Santo, em virtude da qual nos tornamos novos homens, não mais conformados com este mundo, mas antes em santidade e conhecimento da verdade, criados segundo a imagem de Deus. Qual é a necessidade da regeneração do ser humano? O novo nascimento, como a gente definiu, regeneração, ele não é somente uma bênção à disposição de todos os seres humanos. A Bíblia diz que é a vontade de Deus que todos venham à salvação, mas é também uma necessidade imperativa. As palavras de Jesus, quando ele diz a Nicodemos, lá em João capítulo 3, verso 3 a 7, elas não foram palavras apenas de conselho, mas expressam uma necessidade imperativa, uma ordem. É impossível possuir qualquer conhecimento experimental de Deus ou de seu reino sem o novo nascimento, sem a transformação da alma, sem a mudança de rumo. Por isso que se chama conversão. A gente está indo na nossa vida numa direção, aí de repente a gente muda o sentido. A gente faz uma conversão. O Espírito Santo, ele é o agente divino que faz a regeneração, a conversão. É ele quem toma a iniciativa no trato com os pecadores perdidos. É ele quem convence o coração do pecado e culpa. É ele quem revela o seu Jesus Cristo como Salvador dos perdidos. É ele quem ilumina a mente, reconcilia o coração, subjuga a vontade rebelde e lidera aquele a quem convence, para que Jesus seja Salvador e Senhor das nossas vidas. O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina, o mesmo por quem nosso Senhor Jesus foi gerado da Virgem Maria. O instrumento, então, usado na regeneração é a palavra de Deus. Lá na segunda carta de Pedro 1,4, nós lemos: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, é mediante a palavra de Deus que o Espírito Santo convence o pecador do pecado. É por meio dessa mesma palavra que ele revela ao homem sua horrenda penalidade, torna conhecido o amor de Deus e as provisões de sua graça na pessoa de Jesus Cristo. Leva o pecador ao arrependimento e proporciona a fé. Falando um pouco sobre a responsabilidade humana na regeneração. É verdade que a regeneração é um milagre da graça de Deus, contudo, o meio pelo qual é conseguida a regeneração é o de levar os homens ao arrependimento para com Deus e à fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus ordena que todos os homens se arrependam.
lá em Atos 17:30, fala sobre isso. E esses devem arrepender-se ou perecer. Mas Deus, em sua bondade, orienta os homens ao arrependimento. O arrependimento, ele é um presente de Deus, uma operação da sua graça. Não obstante, a responsabilidade do homem é confiar na palavra de Deus, reconhecer seu próprio pecado e arrepender-se do mesmo. Caso não o faça, serão condenados à perdição eterna. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto vai responder a pergunta 2, o que é justificação? Justificação é o ato judicial de Deus pelo qual ele declara um pecador justo aos seus olhos. É mais do que simplesmente o perdão, pois o perdão reconhece que há um erro. A justificação, pelo contrário, declara justa uma pessoa, concedendo-lhe a aprovação completa. Justificação não faz com que uma pessoa se torne justa, mas declara a justa, livre de toda culpa e punição. O mérito está naquilo que Jesus fez na cruz por nós. É ele que nos torna justos, não que nós nos tornamos justos por nós mesmos ou por algo que nós somos ou fazemos. Evidência ou prova da nossa justificação. Todo crente precisa ter certeza de que está justificado perante Deus. E precisa disso por 2 motivos. Primeiro, para que possa desfrutar de paz com Deus. Romanos 5:1, ele fala sobre isso, né? E segundo, para que saiba como responder àqueles que lhe perguntam como sabe que está justificado. A prova da justificação, ela é tríplice. Primeiro, ela vem da autoridade da palavra de Deus. Lá em Atos 13, 18 e 19, diz assim: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Ou seja, nós somos tornados justos pela ação da palavra, pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. Segunda, a prova da justificação, a ressurreição de Cristo. Depois de Cristo ter morrido na cruz pelos nossos pecados e depois de ter sido sepultado, Deus o levantou novamente para a nossa justificação, o levantou do mundo dos mortos. Efésios 5 vai dizer que Deus nos viu em Cristo morrendo pelos nossos pecados e nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Na verdade, Efésios 2, versos 5 e verso 6. Deus ressuscitou a Cristo e aos crentes juntamente com ele dos laços da morte, como prova da nossa justificação. E a terceira prova, o dom divino do Espírito Santo dado aos crentes. Lá em Coríntios, capítulo 6, verso 11 e verso 19, ele diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E no 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Quais seriam os resultados da justificação na vida daquele que crê em Cristo? Suponhamos que alguém lhe pergunte que diferença faz se alguém está justificado ou não. Qual seria a sua resposta? Olhemos para alguns resultados da justificação. Primeiramente, a liberdade da condenação.
Encontramos essa verdade em Romanos 8:1, que diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nos versículos 33 e 34 do mesmo capítulo 8 de Romanos, Paulo também ensina essa verdade. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E em segundo lugar, como resultado da justificação, a paz com Deus. Eu citei Romanos 5:1, mas agora eu vou descrever o versículo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somos justificados por meio da fé, e, além disso, com o resultado da justificação, nós temos a paz com Deus por meio de Cristo. Então, temos a certeza que seremos finalmente glorificados. A justificação dá ao crente o direito e o título da glória futura prometida nas Escrituras, como diz Tito 3:7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Lá em Romanos 8:30, diz: igualmente nos proporciona a mesma segurança. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que glorioso futuro aguarda todo crente regenerado. Aquilo que nós devemos ansiosamente esperar, o fato de que um dia nós estaremos na plenitude com Cristo nos céus. Finalmente, a justificação resulta em obras que glorifiquem a Deus. As obras em nada contribuem como base para a nossa justificação, conforme Paulo deixa bem claro em seus escritos. Contudo, conforme aprendemos pela leitura de Tiago 2:14 até o 26, as obras são uma evidência necessária da nossa justificação. Fazemos obras porque somos justificados, porque somos salvos, e não fazemos obras para sermos salvos. Então, se nossa vida não produz obras que evidenciam que fomos justificados por Cristo, deixamos os outros na dúvida. Não somos justificados por meras obras, mas pela fé, que revela a sua realidade nas obras. E aí eu vou ler o verso 26 de Tiago 2. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E aí a gente vai para a terceira pergunta. O que é santificação? Terceiro ponto da lição, santificação. A palavra santificar significa separar. Ninguém pode ser verdadeiramente separado para Deus sem também ser separado do pecado, afastado do pecado. A Bíblia, quando usa a palavra santificação, ela não subentende um estado em que não é possível o pecado. Lá no Antigo Testamento, é ensinado que o povo lavava as suas vestes e se separava de certas formas de contaminação. E assim eram santificados na presença de Deus. Só citando Êxodo 19:10, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lave eles as suas roupas. Isso não implica que eles nunca pecavam. Pelo contrário, conforme a gente lê em Êxodo 32, sua conduta demonstrava que eles estavam longe de serem pessoas impecáveis. Os crentes em Corinto certamente não eram pessoas impecáveis, como as cartas dirigidas a eles claramente indicam, 1ª e 2ª Coríntios. E, contudo, Paulo se dirigiu a eles como santificados em Cristo Jesus e como santos por chamada divina.
Então, mesmo nós sendo pecadores, podemos e devemos ser santos, ser separados para uma vida de pureza, uma vida de santidade para com Deus. A palavra santificar se refere primeiramente à posição e, em segundo lugar, ao caráter e à conduta que se reuniram com tal posição. Quando confiamos em Cristo, somos separados para Deus em Cristo Jesus. Isso fala da nossa posição diante de Deus, da nossa posição em Cristo, a posição de filho de Deus, e é por causa de onde nos encontramos que devemos ficar profundamente preocupados com o que somos. Visto que estou posicionalmente em Cristo, devo procurar a honra daquele em quem Deus achou por bem colocar-me, a honra de Cristo, porque é Cristo que consumou a obra da salvação. O tempo de santificação do crente. Qual é o tempo de santificação do crente? A Bíblia apresenta a santificação em 3 tempos, na experiência da vida do crente. Esses tempos são passado ou posicional, presente ou progressivo e futuro ou aperfeiçoar. O estado inicial da santificação, ele é simultâneo com a conversão. É o ato quando nós entendemos o evangelho e decidimos confessar Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, decidimos crer nele. Então, no momento em que a pessoa recebe Jesus como Salvador, ela fica posicionalmente santificada em Cristo, passa então a ter nova posição perante Deus, sendo separado pelo ato regenerador de Deus, daqueles que, por causa do pecado, são filhos do diabo e passam a paternidade de Deus por meio da filiação espiritual em Cristo Jesus. O segundo tempo da santificação, ele é progressivo, é o tempo presente, e ele prossegue durante toda a vida terrena do crente. Citando 2 Coríntios 7:1, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. É razoável que nos conduzamos de conformidade com nossa posição. Todo crente deveria desejar ser completamente separado de tudo quanto o contamina ou impede sua comunhão com Deus. Há coisas que um crente não deve fazer, há lugares em que ele não deve ir, há relações que ele não deve sustentar por causa de sua posição em Cristo Jesus. O tempo final da santificação se refere à perfeição e consumação da santificação do crente, e terá lugar na segunda vinda de Cristo. Então, é que o crente ficará completamente livre do pecado e será perfeito em santidade. A santificação perfeita nunca é conseguida nessa vida, embora deva ser nosso esforço diligente nos aproximarmos ao máximo da perfeição divina. O apóstolo Paulo escreveu que ainda não tinha chegado ao alvo para o qual se estava esforçando. Filipenses 3:12 diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Vemos, portanto, que a santificação começa no momento em que uma pessoa é salva, progride durante o curso de sua vida neste mundo e alcançará a perfeição quando o Senhor retornar. E aí a gente parte para o último ponto da lição, o que é adoção? Respondendo à pergunta, o que é adoção? O vocábulo grego para adoção, ele é formado por 2 palavras que significam colocar como filho, e é peculiar
aos escritos do apóstolo Paulo. Essa palavra está ligada a uma lei e costume dos romanos. Se você ler Gálatas 4, verso 1 e 2, que diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Quando Paulo ele escreveu essas palavras, havia o costume de celebrar uma cerimônia em certa época da vida do rapaz, em que este era formal e legalmente adotado, isto é, posto na posição de filho. Eram-lhe dados os privilégios dessa posição. A adoção não o transformava em filho. Tal relação de filho era estabelecida por nascimento, mas a adoção punha a criança na posição legal de filho, com todos os privilégios proporcionados por essa posição. Então, a adoção, portanto, pode ser definida como um ato declarativo de Deus, pelo qual ele põe o crente na posição legal de filho, em toda a posse de seus direitos e de sua herança em Cristo Jesus. Pontos semelhantes entre a adoção civil e a adoção espiritual. Primeiro, ambos dão herança à pessoa que anteriormente não tinha qualquer direito à mesma. Nós que éramos gentios por natureza e assim alienados da comunidade de Israel, a nação a quem Deus fez as suas promessas, temos, pela graça de Deus, quando nos adotou, sido feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Segundo ponto, a adoção civil é um ato voluntário daquele que adota. Por semelhante modo, a adoção espiritual é um ato da graça soberana de Deus, que nos tem predestinado para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo para si mesmo, de acordo com a sua benevolência e boa vontade. É um ato puro de sua graça ter nos posto como filhos, a fim de dar-nos um reino como herança. E terceiro ponto, os que são adotados pelos homens ficam debaixo de sua autoridade, ou da autoridade dos mesmos. São obrigados a prestar todos os deveres de filhos para pai, para com aqueles que o adotam. Semelhantemente, aqueles a quem Deus tem posto na posição de filhos estão debaixo da obrigação de render honra, reverência e obediência para com aquele que os tratou da mesma maneira. Privilégios e possessões da posição de filho. Primeiro, ao nos tornarmos filhos de Deus, recebemos liberdade da escravidão do temor. Segundo, recebemos o dom do Espírito Santo, do Filho de Deus. Terceiro, desfrutamos da intimidade, do acesso ao trono do Pai, e que é um bendito privilégio para aqueles que estão em Cristo. Recebemos, quarto, o nome da família de Deus, filhos de Deus. Quinto, recebemos riquezas incontáveis porque fomos feitos herdeiros de Deus e, como disse, co-herdeiros de Jesus Cristo. Sexto, temos o bendito privilégio da orientação divina mediante a ação do Espírito Santo, porque somos selados por ele, ele habita em nós. Sétimo, temos a certeza de que no futuro nossa filiação divina será manifestada. Olha só para Romanos 8:19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E, por último, sabemos que, eventualmente, teremos corpos redimidos. E, usando o mesmo capítulo, Romanos 8, verso 23, diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E aí, indo para os finalmente
da nossa lição de hoje sobre salvação. Concluindo, soteriologia refere-se à provisão completa da salvação feita por Deus para os pecadores mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Em suma, quando uma pessoa ela é salva, significa que, em relação a Deus, essa pessoa ela é redimida, ela é justificada, ela é reconciliada, ela é purificada, ela é limpa, ela é santificada e ela é glorificada. Espero ter ajudado vocês a crescerem mais no conhecimento da palavra do nosso Deus. Por hoje é só.